Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Colossenses 3, versículo 20, diz assim: vós filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Muitas vezes, Senhor, não temos o real entendimento desta palavra, mas hoje nós pedimos agora que o teu Espírito Santo esteja iluminando nossos corações e nossas mentes, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. A verdade é o seguinte: honrar pai e mãe é mandamento, é ordem, não é sugestão, é ordem. E honrar pai e mãe vai muito além do que obedecer, porque às vezes os filhos, eles obedecem meio emburrado. É verdade ou não é? Você fala, eles obedecem de uma forma meio emburrada, fala, estou obedecendo. Não é só obedecer. Honrar o pai e mãe implica em amar, em respeitar de uma forma elevada, demonstrando um espírito de consideração. Quando estamos honrando os pais, nós estamos dando legalidade para que Deus nos dê uma vida longa e nos abençoe. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, diz assim: filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem não quer uma vida boa? Todo mundo quer. E por que a gente vê hoje o ser humano, de uma forma geral, não tendo uma vida agradável, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida regalada, uma vida gostosa, uma vida privilegiada? Como será que é o tratamento para com os pais? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, né? Obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Você não consegue agradar a Deus se você não honrar o seu pai. Não tem jeito. Para você agradar a Deus, você tem que honrar os seus pais. É um mandamento. E eu gostaria de falar hoje, ir um pouquinho além do honrar aos pais. Quando a Bíblia fala honrar os pais, você pensa só no seu pai e na sua mãe. Você se limita a isso. Mas hoje eu gostaria de expandir estes pais. Mas vamos começar a entender com os nossos pais biológicos. Por que Deus pediu para que você honrasse o seu pai e a sua mãe biológica, aquele que te criou? Deus ordenou-nos a honrar os nossos pais, porque é um propósito dele. Através desta forma, deste comportamento, é que nós vemos que vai haver uma estrutura familiar, quando existe o respeito, quando existe a honra dos pais e das mães. Quando não existe o respeito para com o pai, quando não existe o respeito para com a mãe, o que acontece logo, o lar começa a se desfazer. Agora, por que será que Deus pegou tão pesado através da Bíblia, dizendo que é injustiça um filho que não honra pai e mãe? Você não agrada a Deus se você não agradar o seu pai e a sua mãe. E eu vou explicar para você por que você não agrada a Deus. De nada adianta você vir para a igreja, chegar aqui, orar em língua estranha, dar aleluia mais alto do que os outros. De nada adianta você vir aqui cantar, tocar, pregar, se você não honrar o seu pai e sua mãe. Deus não recebe o seu louvor e nem a sua adoração. Por quê?
Porque os pais são os representantes de Deus na família. Honrar e temer aos seus pais significa que você está honrando e temendo a Deus. Porque os seus pais, ou os nossos pais, para quem tem pai vivo, né, são os representantes de Deus aqui na terra. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vou explicar para você. São os pais que geram os filhos, são os pais que são responsáveis pelo bem-estar dos seus filhos, são os pais que são responsáveis pelo sustento, alimentação, vestes, saúde e a educação dos filhos. Olha o quanto os nossos pais nos dão. Não existe ninguém no mundo mais importante desse mundo do que o seu pai e a sua mãe. Se não fosse o seu pai e a sua mãe, seguramente você não estaria aqui. Porque a gente vê quando um bebezinho nasce, o como eles são dependentes. É verdade ou não é? Desde o momento que nasce, eles são dependentes, ele precisa da mãe para mamar, ele precisa do pai para sustentar, para amparar, para educar, para corrigir. Os pais exercem a figura de Deus, é o amparo. A Graça estava falando aqui agora há pouco do Rei Leão, né, que viu o filhotinho em apuro, chegou atrás ali, deu um tremendo rugido, que espantou com as hienas tudo, não foi isso? Deus faz isso conosco e os pais fazem isso com os filhos. Você que tem um filho pequeno, se você vê ele em apuro, você corre, você não pensa nas consequências, você corre lá para salvar o seu filho. É verdade ou não é? Você não pensa nas consequências? Você pula no mar para salvar seu filho do afogamento. Você nem vai pensar, será que eu sei nadar? Você viu seu filho em apuro, você pula. E Deus fez isso conosco, porque quando ele estava lá na glória e ele viu o povo dele perecendo aqui, ele veio aqui para nos salvar. Então, irmãos, quando nós estamos honrando aos pais, nós estamos honrando a Deus. Quando nós estamos obedecendo aos pais, nós estamos obedecendo a Deus. Quando nós estamos agradando aos pais, nós estamos agradando a Deus. E o mundo hoje tem pregado uma mensagem completamente diferente dessa. A gente vê nos filmes, nas novelas, na televisão, atores mirins já desrespeitando os pais, e isso influencia a mente das crianças que assistem. O relacionamento de pai e filho é bem próximo do relacionamento, é semelhante ou bem próximo ao relacionamento de Deus com o seu povo. Lá em Deuteronômio 1:31 também diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor seu Deus os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Deus estava lá como um pai cuidando, porque o pai cuida, irmãos. O pai ama. Às vezes o pai é dessas gerações mais antigas, que já está acabando já, né? Hoje está modificando tudo, eu não sei se está melhorando ou piorando. Os pais, eles eram mais aparentemente sisudos, sérios, não brincavam, eram mais grossos e duros. Mas, irmãos, isso não quer dizer que eles não amavam. Isso não quer dizer que eles não tinham amor, que eles não tinham carinho, e que eles não realmente se importavam e não protegeriam onde quer que o seu filho estivesse. Então a Bíblia fala que Deus, ele teve o comportamento de um pai carregando um filho quando ele carregou aquele povo. Irmãos, não foi fácil carregar aquele povo no deserto, hein? Não foi fácil. Lá em Malaquias 1:6 diz assim: o filho honra o seu pai, o servo o seu senhor. Deus está falando: se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos. Onde está? Irmãos, será que nós temos honrado? Será que nós temos respeitado? Será que nós temos obedecido aos nossos pais? Será que nós temos feito isso para com Deus? Nós vivemos numa era hoje de desrespeito.
Antigamente, o olhar de um pai era suficiente para um filho se calar e ficar quieto, ou obedecer. O olhar de um pai, no século passado, o filho já entendia o que ele queria. Hoje, irmãos, hoje o pai fala, o pai berra, o pai grita, o pai ameaça, o pai faz um fuzuê lascado, a vizinhança inteira escuta e o filho não está nem aí. Só que veja bem, quando desonramos os nossos pais, nós estamos desonrando a Deus. Quando desonramos nossos pais, nós estamos desonrando a Deus e nós estamos saindo de fora da promessa que o mandamento diz, que nós teríamos uma vida boa e que nós teríamos uma vida longa. Então, jovem, e você que tem pai vivo, reveja os conceitos. Vamos começar a olhar para os nossos pais, e quando você olhar para ele, procure enxergar Deus nele, porque ele tem o papel de Deus. Foi ele que te fez, foi ele que te criou, te cuidou, te guardou, te protegeu, te amparou. E se nós estamos hoje aqui, nós devemos a Deus em primeiro lugar, claro, mas em segundo lugar aos nossos pais. Todo mundo conhece da minha história e sabe que eu não tive um relacionamento legal com os meus pais biológicos, e eles não estão mais aqui conosco hoje, mas muitas vezes me perguntam se eu guardei mágoa deles. Não, não posso, de forma alguma. Por quê? Se não fosse os dois, eu não estaria aqui. Foi um romance conturbado, foi uma situação que eles não queriam mais um filho, e eu vim de xereta, foi. Mas irmãos, em tudo Deus tem um plano, em tudo Deus tem um propósito. Era o propósito de Deus que eu estivesse aqui, nascido daquele homem e daquela mulher, pronto, acabou, aqui estou eu, glória a Deus. Então eu tenho que honrá-los, eu tenho que amá-los, independente. Tem gente que fala, mas minha mãe, não sei o que. Irmãos, não importa quem seja, é sua mãe, você tem que honrar, respeitar e obedecer e ponto. Senão você não está agradando a Deus. O seu culto aqui é em vão. Você está vindo aqui e está simplesmente sendo mais um no meio do povo que está pensando que está adorando e glorificando, porque a sua adoração e a sua glorificação não está chegando nos céus. Se você não é uma pessoa obediente aos seus pais, se você não é uma pessoa que respeita os seus pais, se você não é uma pessoa que honra os seus pais. Mas este honra os seus pais vai além do seu pai e da sua mãe biológica. O seu pai e a sua mãe biológica, você tem que honrar e respeitar e obedecer eles mesmo, ponto, acabou, não tem conversa. Mas vai além. Você tem mais pais a qual você deve a honra. Você deve honrar os seus pais espirituais. O seu pai espiritual ou a sua mãe espiritual é aquela que te gerou na fé, aquele que te falou do amor de Jesus Cristo, aquele que foi o instrumento pela qual você veio conhecer Jesus Cristo como o único e o verdadeiro, e fora dele não há outro. Esses são seus pais espirituais, e eles são dignos de respeito e honra. Hoje em dia existe aquela expressão que as pessoas dizem: está cuspindo no prato que comeu. Cuidado. Precisamos aprender a respeitar os nossos pais espirituais. No Antigo Testamento nós temos vários exemplos disso. Lá em 2 Reis 2:12 diz assim: quando viu isso, Eliseu gritou, quando ele viu Elias subindo, né? Quando Elias foi arrebatado aos céus num redemoinho, passou uma carruagem de fogo, fez um redemoinho, levou Elias para o céu. Elias gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerras e os cavaleiros de Israel. E quando não podia mais vê-lo, Eliseu pegou suas próprias vestes e rasgou ao meio. Ele ficou
inconformado de estar sem ali ao lado agora com a presença do pai espiritual dele. E ele podia ser chamado ou profeta ou homem de Deus, não, ele chamou de meu pai. Era o pai espiritual dele. E quando ele estava partindo também, lá em 2 Reis 13:14, diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo a doença, o qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou muito, gritando: meu pai, meu pai. Chamou ele de pai. E no Novo Testamento também, quando você começa a ler, você vê que os apóstolos chamavam as pessoas que se convertiam de meu filho. Meu filho. O apóstolo Paulo chamou Timóteo meu verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo 1:2. 2 Timóteo 2:1, ele falou: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça em nome de Jesus Cristo. Meu filho na fé. Tito 1:4, o apóstolo Paulo falou: Tito, meu verdadeiro filho na fé. Graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, quando uma pessoa ela é um instrumento de Deus para a conversão de uma outra, ela passa a ser o pai espiritual, aquele que mostra na Bíblia os caminhos do Senhor, aquele que te ensina, aquele que te discipula. Esse é o seu pai espiritual e ele é digno de honra também. Nós devemos honrar os nossos pais espirituais. Está escrito na Bíblia. Temos que honrar. Se é meu pai espiritual, eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar. Se existe uma coisa que Deus dá muita importância, é hierarquia. É hierarquia. Temos que aprender a respeitar a hierarquia. E a Bíblia que diz que Cristo é o cabeça da casa e o homem é o cabeça do lar. Tem que haver respeito nesta hierarquia. Os nossos pais biológicos têm que ser respeitados. Os nossos pais espirituais têm que ser respeitados. A verdade é o seguinte: a gente nunca vai perder nada em ser uma pessoa de respeito, uma pessoa que respeita o próximo. Terceira pessoa, nós temos que respeitar e honrar os nossos governantes. A figura do governante também se assemelha à figura dos pais. Veja como Débora se considera mãe de Israel. Lá em Juízes 5:7, diz o seguinte: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei e disse: levantou-se uma mãe em Israel. Uma mulher levantou, naquela época, quando mulher realmente não tinha, privilégio nenhum. Ela pegou, se levantou e falou: agora vocês não estão perdidos mais não, porque agora vocês têm uma mãe aqui. Agora vocês têm mãe. E essa mãe precisa ser respeitada, porque essa mãe vai colocar ordem na casa, e ela colocou ordem na casa. A Bíblia diz que ela foi profetisa e foi a 4ª juíza de Israel. Está lá em Juízes capítulo 4, versículo 5. Levantou Débora e falou assim: opa, agora vocês têm alguém que manda nesse lugar. Irmãos, às vezes nós como pais também, nós somos meio banana. A gente deixa os filhos fazer o que quer. A gente tem que colocar ordem na casa. A gente tem que se levantar e falar: opa, nessa casa aqui tem alguém que comanda. Hoje os filhos fazem o que quer. Hoje os filhos falam: eu vou brincar aqui, mãe, sai. Não, sai. A mãe sai. Que não, que isso? Não são eles que mandam. Quem tem que mandar é o pai e a mãe. Débora se comportou desse jeito no meio do povo de Israel. O povo estava fazendo o que queria, ela levantou: opa, a coisa aqui vai mudar. Agora tem uma mãe aqui que vocês têm que respeitar, porque agora eu vou ser autoridade. E ela foi a 4ª juíza, aliás, a única juíza de Israel, que colocou ordem na turma lá. Então, nós temos que aprender a respeitar os nossos governantes. Muitas vezes, irmãos, nós gostamos de criticar, de condenar, e querer culpar os governantes nossos. Está errado.
Nós temos que respeitar. Faz uma lei, a gente não gosta. Eles pegam uma pista bonita, gostosa para andar lá e põem um radar a 40 por hora. A gente pragueja até 1 hora. Mas tem que respeitar. Se ele pôs lá, uai, é verdade ou não? Ele pôs, vai fazer o quê? Se ele pôs aquele bendito radar lá, tem que respeitar e passar a 40 por hora, pronto, acabou. Nós temos que respeitar os nossos governantes. Nós temos que orar para Deus dar sabedoria a eles, para eles dirigir o nosso município, o nosso estado, a nossa nação com a sabedoria divina. Parece que esse que está aí agora está indo bem. Não sei, eu não acompanho muito bem política não, mas parece que está indo. Então, que Deus tenha misericórdia e realmente envolva o coração e a mente desses nossos governantes para que o povo não sofre. A Bíblia diz que quando existe um bom governo, o povo não sofre, mas quando existe um mau governo, o povo pena. Então, irmãos, nós temos que honrar os nossos governantes. Para por aí? Não, continua. Nós temos que honrar os nossos pais intelectuais. O respeito e a honra se deve também a quem se destaca pelo conhecimento em qualquer área. Independente da área, você tem que honrar e respeitar. Por exemplo, no seu serviço, se tem uma pessoa lá que sabe bem mais que você, você tem que honrar e respeitar ele. Ele sabe mais que você. Lá em Gênesis 45:8 diz assim: assim, José falando, né? Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Hierarquicamente, quem era acima? Faraó. José era o quê? Prisioneiro. Mas Faraó reconheceu: pô, esse cara sabe mais do que eu. Esse cara é bom demais. Eu vou colocar ele para governar. Irmãos, olha como Deus honra. Olha como que Deus honra. Então, nós temos que ter isso como exemplo nas nossas vidas. Muitos cristãos hoje precisam aprender esta lição de Faraó. Hoje em dia, ninguém quer ficar por baixo. A gente vê que a pessoa não sabe nada de determinado assunto, mas ela não perde a pose e não sai do salto. Ela quer dar uma de que ela manja, que ela entende, e fica falando besteira e abobrinha. É verdade ou não é? Não. Se ele tem mais conhecimento do que eu nesta área, amém, eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que respeitar. Eles são mais intelectuais do que eu, mais intelectual do que eu, então eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar. Por quê? Porque, como eu disse no começo da mensagem, irmãos, honrar não é sugestão, honrar é mandamento. Honrar o pai e mãe é mandamento. Deuteronômio 5,16 diz assim: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que você tenha vida longa e tudo te vá bem. Honre, respeite a quem é de respeito. Temos que honrar os nossos pais, temos que honrar a Deus, temos que honrar os nossos pais espirituais, temos que honrar os nossos governantes, temos que honrar aqueles que intelectualmente são superior a nós, porque quando fazemos isso, a Bíblia promete que nós teremos uma vida mais prolongada e vamos ter uma vida mais privilegiada. Jesus disse em Mateus capítulo 15, honra teu pai e tua mãe, e qualquer que desonrar o seu pai e a sua mãe, tem que ser executado. Na tradução na linguagem hoje diz assim: que seja morto. Que seja morto. Desobedecer o pai e a mãe, Deus fala assim: é melhor morrer. Tem um versículo lá em Deuteronômio que diz que se seu filho for, na lei do Antigo Testamento, rebelde, obstinado e beberrão, levem praça pública e o apedreje, na lei do Antigo Testamento.
que vai envergonhar, é melhor acabar com a vida do cidadão. E Jesus disse aqui. Então, irmãos, vamos ser pessoas dignas de honrar a quem merece. Mas eu já tenho, irmãos, em nenhum instante a Bíblia falou que o filho que tem que honrar o pai e a mãe é a criança, o adolescente ou o jovem. Não. O filho tem que honrar o pai e a mãe enquanto o pai e a mãe viver. Não importa o estado civil, o estado social, todos têm que ter esse respeito dentro do seu coração. Não existe na Bíblia nenhum lugar que diz que depois que você casa, você não precisa honrar mais pai e mãe. Depois que você casa, você não precisa mais honrar o seu líder espiritual. Depois que você casa, você não precisa mais honrar os seus governantes. Não! Enquanto seus pais estiverem vivos, você tem que honrar eles, obedecer e respeitar. Sabe por quê? Porque um dia o tempo vai passar. O tempo vai passar. E você que era um filho desobediente, você que era um filho rebelde, você que era um filho teimoso, você que era um filho que desrespeitava seu pai e sua mãe, o tempo vai passar e agora você vai ter os seus filhos. E a lei da semeadura é assim: tudo que você semeia, você colhe. Você vai colher. Destrata seu pai e sua mãe, você vai ser destratado. Dê amor, dê carinho, obediência, atenção, respeito, um cuidado especial. Amanhã você vai ter isso do seu filho. Portanto, queridos irmãos, não sei se eu fui claro, mas a mensagem que eu queria trazer para todos vocês que ainda têm pais vivos, e todos temos, pode não ter os pais biológicos, mas você tem os seus pais espirituais, você tem os seus governantes, você tem aqueles que têm mais conhecimento do que você. Hoje em dia, estamos todos em busca de ter uma vida privilegiada. Todos queremos ter uma casa confortável, todos queremos ter um carro bom, todos queremos ter condições de manter a casa e manter o carro, porque às vezes você tem um carro e não tem condição de manter. Todos estamos querendo ter paz no coração, mente tranquila, dormir no travesseiro e dormir bem. Todos queremos ter uma condição financeira privilegiada para quando chega as férias do trabalho, poder fazer uma viagem com a família, né? Ir para um resort, passar lá 15 dias. Quem não quer? Todo mundo quer. E muitas vezes nós não temos. Por quê? Porque talvez essa bênção não tenha nos alcançado. Porque a gente tem desperdiçado a oportunidade e o privilégio de ter essas bênçãos. Então a palavra hoje é a seguinte: não desperdice o privilégio e a oportunidade que você está tendo de honrar, de respeitar o seu pai e a sua mãe, o seu pai espiritual, seus governantes, as pessoas que estão hierarquicamente acima de você, para que você não perca as bênçãos que Deus tem preparado para nós. As bênçãos que Deus tem preparado para nós, irmãos, diz na Bíblia que os olhos não viram, os ouvidos nunca ouviram e nunca desceu ao coração do homem. São coisas tão grandiosas, são coisas tão fantásticas, que você não pode nem imaginar. Mas como eu faço para adquiri-las? É muito simples. Comece a honrar, a respeitar, a obedecer os seus pais biológicos, espirituais, intelectuais e os seus governantes. E a Deus acima de todas as coisas. E com certeza você vai ver uma diferença na sua vida. Porque de tudo que está escrito nessa palavra, irmãos, tudo se cumpriu até hoje. Coloque em prática e você vai ver
as mais ricas bênçãos vindo sobre a sua vida: saúde, energia, felicidade, paz, alegria e muito mais. Amém? Então vamos refletir. Será que eu tenho... O treino é lá em casa, com o pai e com a mãe, né? Porque com o pai e com a mãe a gente tem liberdade, né? O treino é lá. Será que eu tenho realmente respeitado meu pai e minha mãe? Será que eu tenho obedecido em tudo? A Bíblia fala: obedecei os seus pais em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Agrada a Deus quando o filho obedece o pai em tudo. Em tudo. Mas olha, seu pai nunca vai falar para você fazer alguma coisa que vai te prejudicar, porque se existe alguma coisa, se existe alguém no mundo que te ama, é seu pai e sua mãe. É seu pai e sua mãe. Ele nunca vai oferecer um cigarro de maconha, nem uma cocaína para você e um crack. Nunca. Nem uma cachaça, nem um cigarro. Seu pai não vai fazer isso com você, jamais. Ele pode ter o jeito dele, sua mãe pode ter o jeito dela, mas eles te amam mais do que nunca, porque se teve alguém que cuidou desde pequenininho nos braços e tem um amor assim, o amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de pai e de mãe é o amor de Deus, é o amor de Criador, é o seu pai e sua mãe. Então você pode obedecer ele em tudo, sim, porque ele nunca vai pedir para você se jogar num abismo, pode ter certeza. Amém? E é o momento de você começar a colocar isso em prática e se preparar para receber as bênçãos de Deus na sua vida. Você entendeu a mensagem? Então fique em pé, vamos orar e vamos encerrar o culto desta noite. Lembrando que amanhã tem oração às 7 horas da manhã, jejum e oração. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que nos trouxe tanta paz. E tudo que nós pedimos agora é que, se porventura eu deixei, ó Deus, de dizer algo que precisaria ser dito, que o teu Espírito Santo esteja completando em cada coração, e que possamos voltar para os nossos lares refletindo nesta palavra tão importante, que é um mandamento, é uma ordem, Senhor, é uma obrigação. Nós temos por obrigação de honrar, de respeitar, de obedecer os nossos pais, que nós possamos verdadeiramente colocar e gravar essas palavras no nosso coração e começar a colocar em prática nas nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, irmãos. Está encerrado o culto. Abracem uns aos outros. Amanhã às 7 da manhã temos oração. 6 da tarde, escola bíblica dominical, no nome de Jesus Cristo.